notícias. Hoje eu quero mostrar como as gerações mais novas, elas estão sofrendo muito com a questão de inflação e perca do poder de compra do iene. Isso porque saiu essa matéria que justamente prova o meu ponto. Eu quero passar também os valores, né? O quanto que o japonês mais jovem, ele espera ter no final da vida dele. O que é uma grande de uma tristeza. Mas vamos lá. Eu sou Anselmo Saito, eu moro aqui no Japão, trabalho como engenheiro de software. E essa matéria aqui, ela fala um pouco sobre a NISA. NISA, ela é um programa do governo onde as pessoas elas conseguem investir com a promessa de ter imposto zerado. Então, qualquer tipo de imposto que geralmente você tem em cima do seu investimento, qualquer tipo de investimento de ação, eh, de repente ETF, criptoativo, qualquer coisa desse sentido, você está livre de ação caso você tenha ganho. Então, tem muita gente que entra nesse programa aí e passa a investir, porque de fato é muito bom quando você não tem aquela porcentagemzinha gorda que vai para o governo do nada. Só que a gente tem limitações aí, né? Não é totalmente o paraíso como vocês devem imaginar. Eu particularmente não uso, mas eu já explico por quê. Vamos focar aqui nessa juventude japonesa, ver o que está acontecendo com eles. É, os investidores individuais estão enfrentando a pobreza nissa, uma tendência de aumentar os investimentos mesmo à custa das despesas de subsistência. Então, o que está acontecendo aqui no Japão é que você tem uma galera dos 20 e poucos, né? Vai falar aqui na faixa dos 20 anos, eles estão deixando de fazer coisas para a sua subsistência, ou seja, de repente comer, ou de repente comprar produto para limpeza, fazer essas coisas básicas da vida para investir. E não é nem com plano de repente virar um cara totalmente fudido da grana, virar o próximo CEO, ricaço, milionário, trilionário. Não, vocês vão ficar surpresos com os valores, né? Eles falam que o aumento foi de 5.000 ienes em relação ao ano anterior. Isso aqui é uma quantia baixa, é tipo uns 1.000 conto. E aí vem esse ministro das finanças falando: a galera que está investindo, elas devem ter educação financeira para ter um pouco mais de noção, né, de como utilizar a renda mensal. O investimento da NISA deve ser feito dentro de limites razoáveis. E isso é muito verdade, cara. Eu lembro quando eu comecei a investir logo no meu primeiro emprego de desenvolvedor no Brasil, há 10 anos atrás, eu recebia cerca de R$ 3.000. R$ 3.000, cara, imagina só a tristeza. Você tinha que pagar o aluguel, você tinha que comer, você tinha que saidinha final de semana, então tinha que sobreviver com R$ 3.000, batia o imposto de renda, entrava ali cerca de 2.000, 2.200, 2.300 líquido. Meu amigo, eu morava na ZL para ter um aluguel um pouco mais baixo, então era 1.200, R$ 1.100 era só do aluguel, ia embora. Aí eu tinha mais mil e alguma coisa para sobreviver. Eu lembro que no final das contas, depois de espremer bem espremido todas as minhas contas, eu tentava sempre manter uns R$ 100. Eu colocava uns R$ 100 em algum tipo de investimento. Eu não lembro agora se era se eu investia em ação ou de repente algum título de CDB, renda fixa. Cara, mas assim, era uma quantia muito pequena, então eu meio que fazia um misturado entre os dois. Eu primeiro pegava, investia ali no alto risco com ações e depois eu migrava para CDB, porque eu queria ter mais tempos para poder relaxar com o dinheiro rendendo e não ficar acompanhando tanto tempo ali nas ações da minha carteira. Mas enfim, era uma ação minha desde pequeno, porque eu queria viver com esse sonho de ter o dinheiro trabalhando por mim mesmo. E eu preferia, de repente, parar com R$ 100 ali, a ponto de repente, ter que cortar o que fosse essencial. Pelo menos naquela época, dava para você manter isso. Hoje, com a inflação do Brasil, após 10 anos de poder de compra fudido, eu
não sei, mano. Acho que não dá mais para sobreviver com 3 mil conto. Conta aí depois nos comentários a como é que o Brasilzão tá. Só que assim, cara, quando você vê que a inflação e o governo tá literalmente comendo o seu rabo e literalmente destruindo o seu poder de compra, você meio que desencana, você vira o swing trader, você coloca lá nas principais empresas que só estão crescendo e deixa ali, deixa que o futuro te presenteie com melhores resultados. E é isso que eu estou fazendo hoje. Porque, veja só o seguinte, aqui no Japão, falando de Japão agora, desde que eu cheguei para cá, eu estou medindo a inflação pelo preço do suco. Porque o Japão ele importa muita fruta e faz suco natural em cima disso. O preço do suco, ele estava, quando eu cheguei no Japão, girando em torno de 150 ienes aqui em Tóquio. Então tinha suco de laranja, suco de uva, maçã, tudo girava em torno de 150 ienes. Hoje, depois de um ano e meio, está valendo 200, 250, nessa faixa, sabe? Aumentou 33% o preço do suco de fruta. Aí você imagina como está o preço de outros elementos que são importados. Aí você para e me diz, tá, se aumentou 33% o custo de consumíveis, né? Alimentação, bebida, seu salário aumentou 33%, o poder real dele. Cara, o meu não aumentou o poder real e nem o nominal, tá ligado? Eu tô com o mesmo salário desde um ano e meio, então quer dizer, mudou um pouco porque eu converti o meu contrato, mas foi algo recente, de cerca de 2 meses atrás. Mas enfim, o salário ele não se ajusta tão rápido quanto a inflação. Então isso quer dizer que por mais que você esteja investindo, você vai estar no máximo protegendo o seu dinheiro de não se desvalorizar tanto. Ou seja, é uma constante que o seu dinheiro está se desvalorizando. Não tem essa de, o meu dinheiro ele tá, eu estou ficando mais rico, eu estou ganhando com o investimento. Não existe essa frase. Existe, olha, o meu dinheiro ele está se desvalorizando menos do que deveria por conta das minhas ações de investimento disso, disso, disso. Então, qual que é a pílula amarga aqui? Sua grana ela vai invariavelmente ser reduzida porque o governo ele está literalmente destruindo o seu poder de compra. O máximo que você pode fazer é usar opções que estão ao seu alcance para reduzir essa desvalorização. E aqui é justamente a criançada que ela anda meio que iludida, né? Achando que esse investimento aqui vai dar uma boa aposentadoria para elas a longo prazo. Mas aí que tá, cara. Olha só os valores que a Nisa pode dar para você como um investidor. Isso aqui é a quantia de investidores na Nisa. Para vocês terem uma ideia, a gente tem 28 milhões. Isso aqui é 2.800. Isso aqui é 10 mil. Então, você multiplica 10 mil por 2.800, vai dar 28 milhões. Isso aqui, esse valor aqui significa contas. Então, você tem 28 milhões de contas. A população japonesa gira em torno de 125 milhões de pessoas. Então, você tem cerca de... deixa eu fazer as contas. Um quinto da população, pouco mais de um quinto da população entra aqui. E dentro desse um quinto você tem cerca de 71 trilhões de iene. Então, é um total, assim, grande. Você tem uma boa quantia de pessoas colocando dinheiro aqui. Não vou fazer nenhuma crítica negativa, eu acho que está certo. A Lisa é boa ferramenta para quem tem planos a curto, médio prazo. De repente eu quero comprar um carro, quero comprar. Aqui eu não sei, acho que não entra a casa, porque o valor de casa é um pouco maior do que o limite da Nisa. E sim, a Nisa tem limite. E de repente pagar
estudo de alguém, estudo de faculdade do seu filho, por exemplo, estudo deve chegar a uns 10 milhões de iene, não sei, dependendo do curso. Você pega esses planos que vão custar até esses valores um pouco mais baixos, que aí você consegue pagar com o tempo. Agora, pensar em aposentadoria usando NISA, cara, não vai rolar, porque saca só os valores. O limite que você coloca todo ano na NISA é de 3.600, é, 3 milhões e 600 mil ienes. Para vocês terem uma ideia, um desenvolvedor aqui no Japão, em média, ele faz uns 6 milhões. Assim, se ele focar em ser muito econômico, ele preenche esse total aqui fácil. Mas vamos lá. É claro, se você não estiver exatamente na média, tá fazendo um pouco a mais, você vai estourar fácil isso aqui, porque é bem simples como um desenvolvedor. Eu não tenho ideia do que seja isso. Isso aqui talvez seja o crescimento dos seus rendimentos. Agora, o que mata é isso aqui, cara. A sua conta não pode ultrapassar esse valor. E aí você pensa, pô, cara, mas é 18 milhões de iene, mano, deve ser muita grana. 500 mil reais. Não é muita grana, cara. 18 milhões de iene aqui no Japão, no máximo, é uma boa casa no mais pro interior, mais para umas cidades fora de Tóquio. Você consegue achar umas habitações nesse valor. E não dá para aposentar com esse valor aqui. Vai lá, você termina de trabalhar com seus 60 anos, você tem pelo menos os 30 anos a mais na sua frente. 18 milhões em Tóquio, eu acho que ele acaba em 3 anos. 3 anos vai embora isso aqui fácil. Então não tem como você sobreviver com um investimento de NISA para sua aposentadoria. E a preocupação na matéria que a gente olhou aqui é os jovens, eles estão com preocupações relacionadas ao futuro, né? Ao que tudo indica, os jovens em particular estão aumentando seus investimentos devido a preocupações com o futuro, como aposentadoria. Aí você vê, porra, cara, você tá investindo na NISA, mas você quer aposentar usando a NISA. Não é um dos melhores planos no meu ponto de vista, a menos que você apenas queira utilizar ela como uma bolsa de sem imposto e você vai usar exatamente os 18 milhões de iene ou exatamente um valor baixo para comprar alguma coisa, não tem outra serventia. E o que eu quero dizer com tudo isso é que o jovem japonês, para você ver, o jovem brasileiro ele está um pouco mais agressivo na sua ambição, né? Eu vi bastante na internet, eu vi bastante jovem aí que, cara, o cara tá maluco para querer empreender, querer crescer, querer virar um milionário, né? Milionário aqui seria, no caso, tem uns. Quanto que é? 50 milhões de iene. Você vê que já é uma quantia um pouco mais violenta, né? Aí, cara, você bate com a galera que quer aposentar com 18 milhões, 500 mil reais. Você vê que a galera tá passando aperto, né? Tipo, o que você conclui quando alguém tá querendo aposentar com o limite da NISA? Que o cara, ele tá passando fome. Literalmente passando fome, essa juventude. E, infelizmente, cara, é um negócio que pode levar a extinção do povo japonês. Porque se eles já estão pensando em fazer esse tipo de corte de subsistência, imagina como está a cabeça desse indivíduo quando ele pensa em ter família, ter filho. O cara ele quita desse tipo de projeto. E apesar de você estar pensando, porra, mas a Nisa parece um negócio tão interessante, você consegue de repente
investir sem ter nenhum tipo de imposto. O problema disso aqui é que as pessoas passam a investir toda essa grana em empresas norte-americanas. Algo contra isso? Porra, cara, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser com ele, mas do ponto de vista japonês, o seu país ele está perdendo grana. Então você não consegue fazer o povo japonês investir do próprio país para ele ter retorno. Você não tem uma cultura, de repente, de criar riqueza no próprio país. E isso é que é a grande dificuldade de você morar no Japão. O japonês de classe média alta e média alta, o que eles fazem? Eles estudam aqui, viram bons profissionais e partem, mano. Eles vão para os Estados Unidos, eles não ficam por aqui. Eles literalmente falam, porra, mano, esse país aqui tá ficando defasado demais, velho demais, tudo enferrujado. E toda a grana que o governo tenta investir, ele investe nos Estados Unidos, por que, que eu vou ficar aqui? Me diga, se a grana está indo toda para os Estados Unidos, por que, que eu vou ficar no Japão? É exatamente esse tipo de pensamento que o japonês classe média alta e alta tem quando ele está aqui. Ele fala, pô, eu me lasquei o, a juventude e infância inteira nessa porra de escola come vidas, porque o japonês é aquele. Ele estuda de manhã, estuda de tarde, tem tarefa de casa à noite, não tem vida, para o dinheiro que deveria estar sendo investido aqui dentro do país e para investir em Estados Unidos, amiguinhos aqui da Europa. Porra, aí fica de escravo, né? Como eu sempre falo aqui no vídeo. O povo japonês, ele nada mais é do que escravo para financiar Estados Unidos e outros países que estão aqui ao redor. É, é algo bem infeliz, mas voltando para a matéria, concluindo aqui o vídeo de fato, os jovens japoneses, essa nova geração, pelo reflexo de como eles estão investindo, eles de forma alguma vão querer pensar em formar família, porque esses valores aqui, para você. Pô, não é isso aqui, eu fechei. Esses valores aqui, para investir a ponto de aposentadoria, não vai colar. E como a galera tem uma visão de números muito boa aqui, eu acho que eles sabem disso, eles estão apenas querendo viver gostoso no mínimo possível, então eles estão quitando dessa, dessa questão de plano familiar, né? Porque não tem como você montar família com esse valor. E, porra, eu fechei o meu gráfico, né? E você vê que tem cerca de 28 milhões de contas na NISA, ou seja, você tem um quinto da população japonesa, e aqui eu digo população japonesa porque o nível de japonês para você abrir uma conta na NISA precisa ser pelo menos N2, então é um nível muito alto para estrangeiro. Eu não tenho N2, eu estou me matando para o N3, então não é algo acessível para estrangeiro. Então eu posso afirmar com certeza que a maioria de quem está ali, cerca de 99,9%, é o cidadão japonês que está nesse investimento. Agora, se eu concluo que a galera japonesa está investindo e pensando dessa forma, é um, é um abraço, é a extinção do país, infelizmente. Pois é, eu acho que o governo japonês deveria fazer alguma coisa para reduzir o seu orçamento com saúde, né? Saúde, aposentadoria. Eu acho que primeiro ele tem que matar a sua dívida pública, está muito alta, para parar de ficar de forma cíclica criando dívida, reduzir esses custos de saúde temporariamente, mas depois ele volta com isso, né? Porque funciona. Eu não vou negar que funciona. Só que a dívida pública está impossível de você fazer qualquer outro tipo de ação. A parte de você dar grana para bebê na área para cuidar de bebê de outras pessoas, eu não concordo também, mas
infelizmente, é o desespero que a galera tá tendo para meter criança no mundo. Uma vez que você arruma isso, você vai conseguir ter grana para investir. O Japão ele tem grana para investir, o problema é que ele curte bancar o bom moço e investir nos seus amiguinhos externos. Eles curtem Estados Unidos, Europa e etc. Uma vez que o Japão mudar o seu mindset, sua forma de pensar em como investir a grana dele, ele finalmente vai mudar, mas não vai mudar, cara. O Japão ele está programado exatamente para ser o que as pessoas esperam dele, uma escravidão nacional para enriquecer outros países. Se você curtiu esse tipo de vídeo, considere se inscrever no canal para as mais notícias do Japão, dê um joinha para fortalecer e considere ficar à vontade nos comentários. Até o próximo vídeo.